Toque, 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 tem operação da polícia, tem informação nova, manchete do UOL neste momento, perito da PF é alvo de operação por supostos vazamentos no caso Master. É a mais lida da nossa página neste momento no UOL, caso Master, perito da Polícia Federal é alvo de buscas por suspeita de vazamento. A PF deflagrou nessa manhã uma operação para investigar um perito da corporação por supostos vazamentos na Operação Compliance Zero, que apura fraudes no Banco Master. O perito da PF teria vazado informações sobre supostas conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vou repetir aqui, o perito da PF, que é alvo dessa operação hoje, ele teria vazado informações sobre uma suposta conversa entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Ele teria repassado informações sigilosas para a imprensa entre dezembro e janeiro deste ano. Isso segundo as informações aqui de Fábio Serapião na nossa página do UOL. O perito supostamente envolvido no crime foi afastado da sua função pública. O nome dele não foi divulgado pela PF. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. A PF cumpre 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Ninguém foi preso neste momento. O Supremo Tribunal Federal informou que a operação tem como alvo apenas a conduta do agente público e não de jornalistas. A corte informou que a autorização para a operação não está relacionada a nenhum jornalista ou veículo de comunicação. A nota da PF diz o seguinte, abre aspas, a investigação, conforme delimitada desde a decisão que determinou sua instauração, destina-se à apuração da conduta de agente público que, em tese, teria violado o dever funcional de resguardar informações sigilosas. Segundo a PF, a operação foi deflagrada em Rondônia. A corporação trata a ação como a 7ª fase da Operação Compliance Zero. Então tá aí, a manchete principal do UOL é essa, o perito da PF que teria vazado informações à imprensa sobre a conversa de Moraes com Vorcaro é alvo da operação. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue da análise dessa notícia aqui no YouTube, UOL no YouTube, e você continua conosco. Vamos lá, Thaís, começa com você. Essa conversa de Moraes, essa suposta conversa, né? Porque até agora não há uma confirmação sobre isso, né? Mas o perito alvo, quer dizer, isso já traz mais algum indício, né? Claro, muito complicado isso, esse vazamento interno, essa suspeita de vazamento interno, esse afastamento. Eu lembro quando o Toffoli assume o caso Master, ele escolhe a dedo 4 peritos para analisar o material. Isso agora, vendo à luz da notícia de hoje, retrospectivamente, fica claro que havia já algum desconforto e desconfiança em relação à equipe da própria Polícia Federal. A gente já sabe, desde as últimas eleições, que dentro da Polícia Federal tem uma disputa aguerrida entre grupos de policiais e agentes mais ligados ao bolsonarismo e outros menos, né? Então, de alguma forma, preferências político-partidárias dentro da corporação são conhecidas. Agora, daí isso a resultar, né, em eventuais desfechos de investigação, é muito difícil, muito complicado numa investigação que já é toda ela muito ruidosa, muito polêmica e muito complicada. Então, o ministro André Mendonça, desde que assumiu, tem tentado manter algum distanciamento, né, dos meandros da investigação da Polícia Federal. Primeiro tentou afastar o diretor-geral, os superiores hierárquicos dos delegados envolvidos e agora decidiu por essa operação contra esse perito. Isso se comprovado, né, isso se for adiante, vai dar mais pano para a manga para a discussão dessa ala, desse grupo do Supremo Tribunal Federal, que, de alguma forma, tenta defender o papel do Alexandre de Moraes e do Toffoli, com menor importância aí, mas, sobretudo, do Alexandre de Moraes, na história do Master. Essa história não vai acabar por aqui, com certeza.
Vamos lá, Sakamoto, a gente vê aí essa operação, esse perito da PF, alvo de operação hoje. Quanto tempo tem? Você pode falar, Sakamoto, deixa que a gente organiza aqui o tempo. Ah, é? Nossa senhora! Agora Porque, na verdade, a gente está no YouTube, o Sakamoto ele é muito correto. Sabe o CDF? Agora eu vou também ocupar os 30 segundos. O Sakamoto é o cara CDF. Ele não confia na apresentadora que faz o rolê acontecer aqui, Sakamoto. Eu confio totalmente na apresentadora. Eu não quero criar um problema com a apresentadora de começar a falar. Eu adoro o meu problema. O meu problema é coordenar você. Fica quieto, fala pouco, fala muito. Agora é você. Agora eles sabem disso. Todos eles ficam. Tá bom, Fabiola. Tá bom, Fabiola. Vocês vão ver isso ao vivo. A gente é obediente, a gente é obediente. Voltamos. Estamos de volta, todo mundo junto e misturado. Estamos falando sobre a manchete principal do UOL neste momento, que é algo extremamente importante. A gente está tentando esclarecer o Banco Master e lembrando lá atrás que vazou, né, essa conversa, essa troca de mensagens de WhatsApp entre Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro, isso que foi revelado pela imprensa. Hoje, o perito da PF, que supostamente teria vazado essa suposta conversa, é tudo no suposto, né? É alvo de uma busca e apreensão. É suposto mesmo, Sakamoto? Olha, há uma grande probabilidade, por tudo que vazou de informação, daqueles áudios serem reais, serem verdadeiros e tudo isso mais. Eu concordo com a Thaís. O grande problema, na verdade, disso tudo... Primeiro que é o seguinte, os colegas da imprensa que conseguiram isso, parabéns para eles, as autoridades que lutem, tá? Porque a imprensa, o papel é obter essa informação mesmo e colocar em público. Por quê? Porque isso é informação pública de interesse público. Daí algumas pessoas vão falar, mas se é informação pública de interesse público, por que aquele perito está sendo punido? Porque ele precisa, nesse sentido, uma vez que o grande drama de um vazamento não é aquilo que é vazado, é aquilo que não é vazado. É aquilo que fica de fora. Porque aquilo que é interditado normalmente por um motivo. Eu vazo A, não vazo B, estou protegendo B, estou batendo em A. Então, o que acontece? Quando você libera áudios de Worcaro atingindo o ministro A, mas não atingindo B, C ou D, você acaba manipulando a visão sobre o problema de uma maneira geral. Aí o espectador mais desavisado vai estar ouvindo a gente, mas não é melhor um pouco do que nada, Sakamoto? Mais ou menos. Porque é o seguinte, não é uma questão simplesmente dos indivíduos, mas é uma questão do que é aquele vazamento, qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é desmascarar A, B ou C, ou o objetivo dele é ajudar politicamente um grupo A e não um grupo B. É a mesma coisa que está acontecendo agora, guardadas e reservadas as devidas proporções, da delação do próprio Daniel Worcaro. Que o André Mendonça olhou e falou, Cláudia, senta lá, não vou aceitar isso aqui não. Por quê? Porque não tinha a questão da Amapá do Alcolumbre, não tinha Ciro Nogueira, não tinha nada. Nada disso. Tinha outros políticos, não sabemos quem é, mas não tinha esse pessoal. Então, o que acontece? No final, o ministro André Mendonça olha e fala, mas peraí, tem muita coisa surgindo, a gente sabe, porque o celular do Worcaro está gritando. O celular do Worcaro tá gritando um monte de coisa e o próprio Worcaro fica tímido. Então, isso é uma seletividade. O grande problema dos vazamentos é a seletividade. Se vazasse tudo, seria uma coisa, agora não é. E este é o problema. A quem interessa a seletividade? Como a Thaís bem colocou, a Polícia Federal, que desenvolve um trabalho importantíssimo, é fundamental, é muito mais confiável do que CPI, porque CPI também vira uma loucura, né? Acaba virando por um objetivo que não estava nem ligado diretamente, ninguém está preocupado em investigação, está preocupado em eleição. A Polícia Federal vai tocando o trabalho dela, o que não significa que dentro da Polícia Federal não tenha grupos ideológicos diferentes que gostariam de que A ou B vencesse. Você tem os lavajatistas, tem o Bolsonaro, tem todo mundo lá dentro. É um mundo também, é um pequeno universo do resto da sociedade. Então, Fabíola, no final das contas, a seletividade é o inferno. Este é o problema. Ô Josias, me chama a atenção, né? O Supremo Tribunal Federal fez questão de ressaltar no despacho aqui de que a imprensa não é alvo, né? A imprensa não é alvo, porque essa suposta conversa entre Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro, que apareceu na imprensa, é justamente o motivo da busca deste perito da Polícia Federal, que já foi afastado e que hoje é alvo de operação. Cada um que faça o seu trabalho, né, Fabiola? A imprensa cabe
cavocar, descobrir informações e, havendo interesse público, divulgá-las. À Polícia Federal cabe, no curso de um inquérito, proteger essas informações. Então, deve-se louvar, nesse momento, a preocupação da Polícia Federal com a rigidez dos seus procedimentos. Identificado um delegado, um agente, alguém que vazou uma informação, está sofrendo uma operação policial para ver se é verdade, se não é, enfim, virou matéria-prima para investigadores. E isso é relevante porque vimos no final de semana, de passagem por Sorocaba, no interior de São Paulo, o Flávio Bolsonaro, que não tem explicações críveis para justificar o áudio em que ele pede dinheiro para o Daniel Worcaro. Ele disse, olha, estão aparelhando a Polícia Federal, a mesma polícia que ele elogiava até a semana passada, quando os agentes tocaram a campanha do Ciro Nogueira. Agora ele acha que está aparelhada. Sabendo o retrospecto do pai dele, verifica-se o que é uma Polícia Federal aparelhada, né? E ele acusou lá, insinuou que o governo Lula tenta enterrá-lo vivo, quando o que se vê é ele jogando terra em cima de si mesmo, né? Mas esse discurso já está sendo preparado, o discurso da perseguição, e num país como o Brasil, onde pessoas encrencadas criminalmente viram, depois do processo, por questões processuais, ficam limpinhas, como o próprio Flávio ficou, ou julga ter ficado no caso da rachadinha, né? É importante que a Polícia Federal zele pela correção dos seus procedimentos. E nesse caso, a polícia está aparecendo já um queijo suíço, porque tinha lá aquela milícia, a turma do Daniel Worcaro, tinha acesso a documentos que transitavam pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, antecipavam procedimentos contra o Daniel Worcaro para que ele também adiantasse os seus passos, né? Houve aquele suicídio do tal sicário nas dependências da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, que até hoje, a meu juízo, não ficou bem parado, porque a polícia não tomou providências, embora tenha concluído que houve, de fato, um suicídio. O personagem estava sob monitoramento, câmeras internas. Então, se ele tentou o suicídio, obviamente, os agentes que estavam de plantão teriam que impedir esse suicídio, né? Esse atentado contra a própria vida. E não se teve notícia de nenhum procedimento de mudança interna, de regras que permitam à PF evitar esse tipo de procedimento, né? E agora estamos vendo aqui uma operação, suspeita-se que um perito da Polícia Federal vazou diálogos do Worcaro com o ministro Alexandre de Moraes. Há dois aspectos, Fabíola. O primeiro é esse, que nós estamos realçando. Muito bom que a Polícia Federal esteja higienizando os seus procedimentos. Muito bom também que eles tenham a compreensão, e isso está previsto na Constituição brasileira, e jornalista não pode ser limitado no seu trabalho, tem direito ao sigilo da fonte, todas essas questões que são garantias constitucionais no Brasil. Isso tudo é muito bom. Agora, será melhor ainda se a Polícia Federal conseguir encontrar uma maneira de lidar com o conteúdo dos vazamentos. Porque o áudio do Flávio Bolsonaro também foi vazado. Não foi decorrente de um procedimento autorizado pelo ministro André Mendonça. Esses diálogos do Worcaro com o Alexandre de Moraes e a relação promíscua, mal explicada entre ambos, tampouco resultou de procedimentos autorizados pelo Supremo. Não houve ainda nenhuma operação que tivesse como alvo ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, e sabe-se que eles têm relações com o Worcaro, ou tiveram, no caso do Alexandre de Moraes, indiretas, talvez, porque o Worcaro contratou a mulher dele por uma fortuna, 129 milhões de reais, e no caso do Dias Toffoli, uma relação mais direta, né? Porque o ministro vendeu por meio de uma empresa dele, dos irmãos, um pedaço de um resort por 35 milhões de reais. Como vai tratar a Polícia Federal esse relacionamento que precisa também ser acomodado em pratos limpos, muito bem higienizados? Então, deve-se louvar o esforço da Polícia Federal, como disse, para limpar os seus procedimentos, para evitar vazamentos, para não dar margem a que questões processuais sejam esgrimidas, levantadas mais adiante. Fará melhor ainda a polícia se conseguir informar a plateia, ao país, como vai lidar com esses personagens graúdos que estão ali vagando por esse inquérito relacionado ao escândalo do Master, Fabio.
E acaba de sair também uma nova informação, aqui está no jornal Folha de São Paulo. Opa, deu problema aqui no meu computador. Mas falando justamente sobre a operação, na verdade são mais detalhes a respeito dessa operação da Polícia Federal, nessas conversas do que o perito conseguiu captar, parece que tem informações também envolvendo o caso da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal autoriza a operação e afasta o policial suspeito de vazar os dados do contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master, que foi outra informação extremamente relevante, né, Sakamoto? O contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master, que abriu uma série aí de investigações e, por outro lado, o impacto político absurdo em cima do Supremo Tribunal Federal. Novamente, só reforça a importância da Polícia Federal ter método nesse processo. A gente repete, não é que vocês estão querendo esconder. Não é isso, gente, repito. Olha, quando você divulga só parcialmente a informação, você sempre cria um problema, né? A gente já viu isso anteriormente, né? Então, enquanto isso, inclusive depois lá para frente, é usado para poder cancelar denúncias, cancelar condenação. Quando você descobre até lá também, você tem toda a questão de reputação em pubeleléu. Os indícios do que vazaram, é claro que são graves, e graças a esses vazamentos, é claro que a sociedade teve acesso a isso. A questão e outros? E os outros casos? Todos os ministros do Supremo também têm alguma coisa também, alguma relação? Outros nomes foram protegidos, né? Governadores, prefeitos, deputados, senadores, tudo isso mais. Na verdade, o próprio vazamento do Master, isso é interessante. Se for pegar bem, no início os vazamentos do Master foram extremamente positivos para o campo do bolsonarismo. Depois, os vazamentos do Master foram negativos para o campo do bolsonarismo. Então, você teve, na verdade, um ponto aqui e um ponto ali, né? O que mostra, inclusive, como é que essa disputa interna acaba reverberando, né? Então, é importante a transparência, mas é importante a transparência de forma ampla e não uma coisa que é escolhida pontualmente aqui e ali.